falar da tricomoníase e do Ascaris lumbricoide, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai falar da tricomoníase. No segundo momento, a gente vai falar sobre os Ascaris lumbricoides, que são as famosas lombrigas. Então, gente, a Trichomonas, né? O gênero Trichomonas é um protozoário do tipo um pouquinho diferente, né? A gente está acostumado a só falar de fezes, de achar parasitas nas fezes, tal. Só que a Trichomonas ela é uma parasitose diferente. Por quê? Porque ela é considerada uma doença sexualmente transmissível, tá? Então ela é transmitida através principalmente do contato sexual, tá? Mas também, secundariamente, a gente vai ver por quê? Porque ela tem uma sobrevida boa fora do organismo, ela pode ser transmitida também por objetos de uso pessoal, tá? Então, ela é uma parasitose diferenciada, porque eu não vou procurar nas fezes, né? Eu vou procurar no líquido, principalmente vaginal, tá? Então, e outra particularidade dela também é que, através do ato sexual, é a primeira infecção, ou também por uso de objetos íntimos, trocas de objetos íntimos. E aí, né, uma das últimas pesquisas, né, como eu falo, agora tem aumentado um pouquinho mais a atenção para as parasitoses, né, devido aos pacientes imunossuprimidos, HIV, então tem uma grande chance de ter também um contato com a Trichomonas vaginalis, tá? Então, assim, vem aumentando o número de casos em pacientes, principalmente com HIV e com essa doença, esse parasita oportunista, tá? Então, ó, ela vem crescendo, né? O número dela entre as parasitoses não virais, né? Que são parasitoses que não são contraídas por vírus, ele é um protozoário. Então, eu tenho ainda, ó, dentre a sífilis, a gonorreia, a clamídia, eu também tenho, ó, um número bastante elevado aqui da trichomonas. Então, ela vem saindo alguns, né, 2009, 2008, 2018, 2019, saiu um ou dois artigos publicados sobre a trichomonas relacionada a pacientes, principalmente com HIV, tá? Devido à baixa imunidade também. Lembrando, gente, que a gente tem a nossa flora, principalmente a flora bacteriana da mulher, né? Ela tem o pH extremamente ácido, né? Eu tenho os bacilos, né, que vivem lá em competição benéfica para nós, chamado bacilo de Doderlein. E esses bacilos, eles promovem, né, a degradação do ácido lático, né, da glicose em ácido lático, para ter esse pH na acidez, né? Então, o pH da vagina é um pH relativamente ácido. Então, primeiramente, a gente tem que pensar uma coisa. Para romper, lembra, para ter a nossa matéria relação parasita e hospedeiro. Então, a gente falou de desnutrição, a gente falou de pacientes imunossuprimidos, a gente falou de várias coisas. Mas em relação a essa parasitose, a gente tem uma das causas principais de eu ter esse parasita conseguir romper mais uma barreira é o pH, né? Então, eu sempre falo com os meus alunos, esse negócio, por exemplo, sabonete íntimo, né? Usar frequentemente, isso. Então, tudo tem que ter um padrão, porque tudo que altere o pH, ele pode levar a chance, né, para essas parasitoses, né, essa parasitose poder colonizar o nosso trato geniturinário, tá? Então, isso é uma das barreiras. Então, vamos lá, é uma doença sexualmente transmissível, né, de alta distribuição mundial, então não tem muito, quando a gente estava falando de verminose, de aspecto sanitário, isso e aquilo, não, ela é distribuída assim, não tem populações mais, digamos assim, suscetíveis, né,
porque não é uma doença, né, por higiene, não é só por relação de água, dessas parasitoses que a gente falou até agora, né? É uma doença transmissível não viral. Por que que ela não é não viral? Porque ela é por um protozoário, tá? Então, mais prevalente em relação à parasitose, né? Então, ela é bem distribuída mundialmente e de grande importância, né? Que vocês vão ver que por casos mais graves, a gente pode causar até infertilidade quando ela coloniza lá a tuba uterina, né? A trompa de Falópio. E, ó, por epidemiologia, mais de 4 milhões de casos por ano no Brasil, então isso vem crescendo, né, desde as últimas pesquisas. Infectam tanto homem como mulher, na mesma proporção, só que as mulheres vão apresentar sintomas, tá? Geralmente, essa infecção é assintomática, mas conforme a colonização do parasita, as mulheres são muito mais acometidas do que o homem. O homem passa a ser um portador, digamos assim. Então, ele é um protozoário flagelado, a gente vai ver a estrutura dele já já. Então, ele tem um alto poder de locomoção, né? Ele não tem só um flagelo, ela tem 5 flagelos, então ela tem um poder de locomoção bem amplo no trato geniturinário, tá? Nas mulheres vão causar inflamação na vagina, vaginite, no homem, uretrite, né? Que é inflamação na uretra. Aloja no trato gênito-urinário e não sobrevive fora do hospedeiro. Então, como é um parasita, ela precisa, né, colonizar o meu trato gênito-urinário, né, para dali ela conseguir, como ela é heterotrófico, não é capaz de produzir o seu próprio metabolismo, ela precisa de uma célula hospedeira, né? Então, a trichomonas vaginalis, ela tem tropismo por quem? Nosso trato gênito-urinário. Mas existe também, gente, algumas outras espécies de trichomonas, né? Aqui, ó. Essa aqui é a trichomona, né? A classe dela, a família Trichomonalidae. Ela é do gênero Trichomonas e é a única espécie de trichomonas que foi descrita capaz de causar alguma patologia em humanos, tá? Nós temos outras 2 trichomonas, né? Dessa mesma família, só que não colonizam, mas não têm o potencial de causar alguma patologia, tá? Então, na mulher, ela tem um tropismo maior de causar doença na vagina e no homem, na uretra, tá? Mas em casos mais graves, de ampla colonização, disseminação desse parasita, pode colonizar até a trompa uterina. E aqui, ó, tem outras 2 espécies, né, que também foram descritas, conhecidas, identificadas, a Trichomona tenax, que observou-se na cavidade bucal, e a homini, no trato intestinal. Mas não foi descrita, até o momento, que essas 2 trichomonas podem causar uma patologia, tá? Não observou-se sintomas dessas 2 outras gêneros de trichomonas, tá? Só para conhecimento de vocês, existe mais essas 2. Mas a que nos interessa é a trichomonas vaginalis. E aí vem a forma, né, do parasita, né? Esse parasita, ele tem um formato piriforme, né? Ali ela bonitinha aí do lado. Ela tem, ó, 5 flagelos ao total, 4 anteriores e 1 posterior. Então, percebam, o flagelo é uma estrutura que dá para que fornece para aquele parasita, bactéria, enfim, mobilidade, né? A capacidade de percorrer, de se locomover no trato, no nosso caso, geniturinário,
né? Ela tem essa membrana ondulante que tem uma estrutura chamada axóstile, né? Que é uma estrutura de sustentação, ajuda na locomoção e também é como se fosse um estilete, né? E que é também um fator de virulência. Ela se reproduz por divisão binária e o ambiente, né, o tropismo dela é o trato gênito ou urogenital, tá? Que mais? Então, a maior potencial dela de virulência, né, é exatamente esses 5 flagelos, que faz com que ela consiga uma locomoção bem significativas para colonizar o nosso trato geniturinário. É uma parasitose que eu falei para vocês, se difere de todas as outras que a gente estudou agora. Por quê? Porque eu não vou procurar a trichomonas nas fezes, eu vou procurar ela. Lembra lá daquela primeira aula, eu falei que tinha algumas que a gente teria, né, alguns parasitas, alguns protozoários, mas que estariam, eu falei dela, acho que lá no comecinho das aulas, que estariam, né, eu procuraria ela de uma forma diferente, em outros materiais biológicos, não só de fezes. Aí eu falei do Paragonimus, né, que é um parasita que infecta meu trato respiratório, que aí eu não vou procurar nas fezes, eu vou procurar onde? Na secreção respiratória ou no escarro. Então, aí está a primeira para apresentar para vocês, que é a Trichomonas, que eu vou procurar aonde? Vou procurar em secreção vaginal, tá? É considerada uma DST não viral, né? Por parasita, transmitida principalmente pelas relações sexuais, onde o homem é o vetor, aquele que vai disseminar a doença, né? Então, não existe vetor, não existe absolutamente nada. Existe transmissão via homem e mulher e assim por diante. Não existe nenhum intermediário nesse ciclo biológico. E aí eu tenho, alguns mecanismos de transmissão, né? Primeiro, mais frequente, é a relação sexual. O segundo, durante o parto, né? Então, o parto natural, o parto normal, né? Então, eu posso ter essa transmissão, né? Para a criança na hora do parto, por quê? Está a criança passando pelo aquele canal que pode estar sendo colonizado pela trichomonas, tá? E roupas íntimas, roupa de cama e instalações sanitárias. Então, secundariamente, né? Eu tenho pelo parto e também tenho por esses outros mecanismos de transmissão. Então, calcinha, troca de calcinha, né, não higienizada, isso, roupa de cama, entendeu? Então, é que nem a gente falou da Giardia, né? A Giardia tá lá na aguinha, então cuidado com a banheirinha do motel, para não esquecer. E aqui a gente tem que ter cuidado também com roupas de cama, né? Principalmente em lugares que não tenham muita higiene, né? Digamos assim, né? Então, e de alta rotatividade, podem, né? Realmente, instalação sanitária também mal higienizada. Então, a trichomonas vaginalis, ele é um ciclo muito simples, tá? Né? Na forma infectante, eu tenho os trofozoítos, né? Que está lá na minha secreção vaginal, mas também no homem pode estar na secreção, né, prostática ou também na urina. E aí, quando eu tenho contato com esse trofozoíta, ele faz o quê? Divisão binária e fica nesse ciclo vicioso. A gente vai ver daqui a pouco, gente, que quando eu tenho uma trichomonas vaginalis e tem a mulher e o parceiro, não adianta só, por exemplo, né, igual o fungo Candidíase albicans, a Cândida álbica.
Eu tenho que tratar o parceiro. Se eu não tratar o parceiro, esse ciclo, ó, vai ficar um ciclo de vida ali, ó, direto. E aí, infelizmente, quem vai ser mais acometida são as mulheres, tá? Não há formação de cisto, nadinha, nadinha, nadinha. Simplesmente a forma infectante passando do homem para a mulher e em forma de trofozoito, multiplicação binária, e aí trofozoito fica nesse ciclo aí vicioso. Caso não tenha mais, o que que acontece? Colonizou a mulher, começa a colonização pela vagina e o homem vai pela uretra, tá? E aí segue-se o ciclo biológico. Então, o ciclo biológico, ó, não tem vetor, não tem outra forma infectante, não tem absolutamente nada. Tem o contato e a proliferação por divisão binária. E aqui, ó, a secreção, a trichomonas vaginalis, ó, volto a falar, sexualmente transmissível, mais frequente, mas também, ó, ela tem uma sobrevida na secreção vaginal aproximadamente por 6 a 8 horas. Então, o que que acontece? Eu tenho essa secreção, eu gosto de falar para vocês desses exemplos, porque a gente junta tudo, né? A gente liga né, principalmente a giardia e a trichomonas, a gente liga aquelas coisinhas, né, de hotel, de coisa assim, que são lugares que pensa assim, uma alta rotatividade, né? Isso hotel também, gente, hotel normal, né? Então que a gente tem que ter cuidado com tudo, né? Não é que eu estou associando, gente, é igual eu falei, não é que a gente está associando isso à promiscuidade, tá? A gente está ligando, estou tentando ligar para vocês questão de local, né? Então, por exemplo, roupa molhada, sanitário, né? Ela tem sobrevida na água, né? Então, ela consegue ter uma vida média ali daquele parasita até 2 horas, né, no ambiente úmido ou molhado, né, com água. Então, junta tudo isso para a gente entender como pode ter essa transmissão. Eu estava pesquisando, eu dou essa mesma aula na outra turma, porque a gente está meio que já no conteúdozinho, mas eu vou separar para vocês. Li uns artigos relacionados exatamente a isso, estudos, era com travestis e garotas de programa, né? Um alto índice dessas mulheres, né, infectadas por trichomonas vaginalis, né? Então, vulgarmente, a gente liga essas doenças a uma população, né, que tem um cunho sexual mais ativo, digamos assim. E aí, tá aí a explicação um pouquinho do porquê. Aqui é o ciclo dela, ó. Mesma coisa que eu falei anteriormente. Começou a travar. Ah, não, não travou, não. Vamos lá, então eu tenho algumas formas, né, de a infecção, né? Aí eu falei para vocês, ó, facilitador, para que a infecção não estabelece em vaginas saudáveis, entre aspas. Por que isso? Porque todo parasita precisa de algum fator como é que se diz, gente? Predisposto para acontecer essa infecção, para romper essa barreira relação parasita e hospedeiro, tá? Então foi o que eu falei no começo, ó, facilitação de alteração da flora bacteriana. Eu tenho a minha flora bacteriana, né, lá na minha vagina, no qual ela fornece um pH ácido, né, que é um pH normal para as minhas enzimas, tudo lá bonitinho funcionar. Quando há essa quebra, né, por algum motivo, eu tenho o quê? Entendam isso aí, o aumento do pH.
Por que eu estou dizendo ali aumento do pH? Porque o pH vai na faixa de 0 a 14, né? E o pH neutro é 7, o pH alcalino vai de 7 a 14, e o pH ácido é o pH baixinho, que é o pH lá tendendo, né, a 4, 3, que é mais ou menos o pH vaginal, tá? Então, quando eu tenho um aumento do meu pH, eu tenho um fator, né, que vai ajudar aquele parasita a conseguir penetrar no meu trato geniturinário, tá? Descamação excessiva, distúrbios, né, hormonais, nós mulheres principalmente vivemos à base de aumento, diminuição de hormônios e inflamações, né? Então, isso tudo pode vir causar o quê? Um facilitador para que essa trichomonas consiga penetrar o meu trato, a minha vagina, e aí, consequentemente, meu trato geniturinário, e fazer, conseguir parasitar essas minhas células. E aí pode causar doença. Mas aí eu tenho forma assintomática, que é mais comum no homem, geralmente ele não apresenta sintoma, o organismo consegue debelar e ele vira um portador, né? Se transforma num portador e às vezes nem tem noção que tem a doença, não esboça nenhuma condição de corrimento, de secreção, então não apresenta nenhum sintoma aparente. E a forma sintomática, tá? Então, apesar de rara, gente, mas acontece, apesar de rara, ela pode chegar até lá no final que eu vou falar para vocês sobre infertilidade. Em casos mais graves, ela vai causando, né, como trato geniturinário, ela vai atingir a vagina, a vulva, pode chegar ao cérvix, né, que é o início do colo do útero, e aí ela pode ir subindo até chegar à trompa, e aí ela pode causar infertilidade. Mas isso é muito raro, mas acontece. E aí, né, os sintomas são corrimentos, forte purido, ardor, doença na hora, dor na hora da relação, toda esses sintomas, como qualquer uma DST quando começa, né, a colonizar o nosso trato geniturinário. Aí eu coloquei, ó, fotinha bem feinha, né? Mas infelizmente causa o corrimento verde e amarelado. Então começa, principalmente essa doença, com uma leucorreia, né? A leucorreia é esse daí a segunda foto, que é um corrimento que ele tende a ser mais esbranquiçado, até chegar num corrimento verde amarelado, que já é, né, uma colonização dessa parasitose mais intensa, né? Tem o odor fético a ser acompanhado com coceira e irritação. Ela lembra muito, gente, o fungo da candidíase, tá? Inicialmente começa o mesmo sintoma, aquele odor, aquela coceira, aquela irritação, ela lembra muito a candidíase. Conforme vai sendo, a doença vai progredindo, né, começa alguns sintomas mais graves que se diferencia da Cândida albicans, que é um fungo, tá, gente? Então, começa com uma leucorreia, que é esse corrimento menos espesso e mais branquiçado, e vai se transformando num corrimento mais forte, verde amarelado, tá? E aí, como é que ele vai causar doença? Como é que essa parasitose, como é que essa trichomonas, ela vai conseguir, né? Teve o primeiro momento, ela rompeu a barreira do hospedeiro, né? Relação hospedeiro-parasita, conseguiu penetrar no organismo humano. E aí ela vai fazer a adesão nas moléculas, né? Nas células. E aí ela faz primeiro, né, um efeito que a gente chama de citopático. O que é esse efeito citopático? Ela consegue parasitar a célula do trato geniturinário e começa a retirar os seus metabólicos e começa a mudar essas células, a mutar essas células hospedeiras, né? Digamos assim,
ela teria que fazer uma função, ela começa a fazer outra função, ou às vezes nenhuma. Por quê? Esse parasito penetrou ali e começa a extrair o seu metabólico para quê? Todo o nutriente que ela precisa, para depois o quê? Se dividir por divisão binária e aí se proliferar, tá? E em segundo momento, ó, começam os primeiros processos inflamatórios, né? De todas as minhas células lá que reveste o meu trato geniturinário. E aí o primeiro sintoma é ali, ó, secreção branca, sem sangue, que é aquela que eu mostrei no slide anterior, leucorreia, tá? Aquela secreção branca, que é o primeiro sintoma, digamos assim, que começa a gente ter uma suspeita que possa ser uma parasitose. E aí eu tenho a descamação do epitélio que pode levar à ulceração. Aí é um processo progressivo, né? Eu começo até o processo de inflamatório, vem a secreção, né, a leucorreia, que já começa a me indicar que eu tenho alguma coisa errada ali naquele processo inflamatório, até eu chegar à descamação. O que é descamação? É a ferida realmente dita do epitélio trato geniturinário, e aí eu começo a ver a ulceração, e aí eu posso até observar em casos mais graves o sangue, tá? Por ulceração, né? Bem legal isso aqui. Então, geralmente, gente, quando eu tenho as infecções, né? Eu tenho contato com a infecção, aí depois o que acontece? Eu crio resposta imunológica humoral, né? Adaptativa. Então, por exemplo, aí quando eu tenho uma reinfecção, eu tenho a célula de memória, vocês já viram isso lá na imunologia. Eu tenho a célula de memória e depois eu não tenho a reinfecção. No caso da trichomonas vaginalis, eu tenho uma resposta protetora, que é a imunoglobulina IgA, secretora, né? Que ela trabalha ali com mucosa, trabalha ali a nível epitelial, mas eu não tenho resposta, não tenho resposta humoral. Então, o que significa isso? Eu não vou ter imunidade adquirida. Eu posso ter tido contato com a trichomonas quando eu tenho uma nova infecção, né, trato ou fazer tratamento, ou meu próprio organismo vai debelar essa doença, mas se eu tiver um novo contato, eu vou ter reinfecção, tá? Eu não crio aquela resposta que a gente chama de imunidade adquirida, mais precisamente quem? Imunidade humoral, tá? Não sei se vocês lembram, imunidade humoral é quando eu tenho contato com antígeno, né? Uma bactéria, um vírus e tal. Aí eu faço a resposta imunológica, né? Celular, e depois eu faço a resposta humoral. O que é humoral? Mandei todas as minhas células de defesa, né? Não consegui debelar essa infecção. O que acontece? Vem o plano B, resposta humoral. Resposta humoral é produzir um anticorpo específico para aquele antígeno. Teve o contato, debelou o antígeno, automaticamente crio célula de memória, né? Então, nesse caso aqui, eu não tenho. Então, se eu tiver uma nova infecção, eu vou ter novamente, posso ter, né, novamente essa patologia que a trichomona vaginalis causa. Manifestação em mulheres e em homens. Primeiro, em mulheres, né? Repare, ó, 25 a 50% do caso são assintomáticos, né? Não apresentam sintomas aparentes ou sintomas muito brandos que não identificamos a doença, o próprio sistema imunológico consegue combater e não apresenta casos mais graves. Mas aí eu tenho aqui, ó, alguns sintomas que podem vir associados quando a trichomonas em fase aguda, tá? Então, corrimento vaginal, bolhoso, abundante, coloração amarelo esverdeada e o odor muito forte, muito fético.
né? Irritação vaginal, coceira, dor na relação sexual, dor na hora de urinar, né? Em casos assim mais graves, né, quando a gente percebe que a trichomonas vai colonizando mais superiormente o trato geniturinário, eu começo a sentir dores nas regiões da pelve, tá? Então isso tudo vai crescendo. Tá? É igual infecção urinária, gente, digamos assim. A infecção urinária, ela começa ali na uretra e ela pode chegar até o rim, a pielonefrite, que é lá dentro do rim. Então, é a mesma coisa, a trichomonas, não no rim, tá, gente? Mas a trichomonas, ela pode colonizar até subir, até chegar às trompas, que aí, nesse caso, acontece a infertilidade. Manifestação nos homens, a maioria não apresentam sintomas, mas quando apresentam sintomas, apresentam corrimento, muito corrimento, abundante, né? Dor a urinar, principalmente, também dor nas relações sexuais e em casos mais graves, né, extremamente raros, podem inflamar quem? O epidídimo, né, que a gente chama de epidermite, e até a próstata, tá? Então, isso pode causar. E quando atinge o epidídimo, atinge próstata, eu posso também ter infertilidade masculina. Então, infertilidade masculina está relacionada à colonização desse parasita no epidídimo e na mulher chegando até o cérvix e também até a trompa, né? A trompa de Falópio ou a tuba uterina. O diagnóstico clínico, né? Como se assemelha também com outras doenças, né? Por exemplo, a Candida albicans, fica bem difícil a gente fazer o diagnóstico clínico somente, né? Pode ser confundido. E o pior, gente, o tratamento para Candida albicans né? Que é um antifúngico, e aqui um antiparasitário. Então, quando eu tenho um caso desse, o ginecologista, né, percebe, por exemplo, da mulher, ou o urologista do homem, eu tenho que realmente ver se é um fungo ou se é um parasita, porque os tratamentos são totalmente diferentes, tá? Apesar da semelhança, por exemplo, né, no tipo de leucorreia, por exemplo, tá? Então, eu posso fazer o exame direto de secreção vaginal, né, em mulheres, em homem, secreção urinária, uretral ou prostática, tá? E posso fazer uma cultura, né? Uma cultura desse parasita, que eu também tenho bastante sucesso fazendo isso. São os métodos mais baratos e mais rápidos de eu já conseguir diagnosticar esse parasita, trichomonas vaginalis. E o exame de biologia molecular. Repito, como a gente já conhece a trichomonas vaginalis, né, o seu material genômico, eu tenho como fazer também a pesquisa por PCR, né, por biologia molecular. Tá? Então, isso são os exames que eu vou fazer para conseguir identificar a trichomonas vaginalis que... E aí, gente, ó, o tratamento, né, e epidemiologia é uma doença sexualmente transmissível, aqui para fechar, o controle, né, educação sanitária, diagnóstico, tratamento e principalmente o quê? O uso de preservativo, né, entre os casais, o uso de preservativo. Mas tem que ter hábitos de higiene, né, em caso de confirmação da trichomonas, né, tem que se tratar o parceiro, como eu falei no início. Se eu não tratar o parceiro, vai acontecer essa reinfecção, tá? Então, não vou conseguir um bom tratamento, né, com medicação. E, principalmente, né, conscientizar ali, que eu nem coloquei aqui, mas se é uma doença transmitida por relação sexual, principalmente eu tenho que ter o uso de preservativo nas relações, tá? Educação sanitária quer dizer o quê? Aquilo que eu comentei com vocês. Como ela vive, em média, 6 horas fora do organismo,
e 2 horas em locais úmidos e água, né? Então eu tenho uma disseminação por outros, né? Toalha, banheira, sanitário. Então tem que ter essa educação, né? E o tratamento são com antiparasitários, né? Eu tenho metronidazol, né? E sempre eu vou tratar via oral, né? Vou tratar com medicação via oral e também com cremes vaginais, tá? E é indispensável aí, ó, em vermelhinho lá no final, é indispensável tratar o parceiro. Como é um ciclo que não existe intermediário, que não existe outra forma parasitária que não seja o trofozoitos, infectante, divisão binária e novamente o contato, se eu não tratar, eu fico nesse ciclo da infecção por trichomonas vaginais. Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês estão me ouvindo? Ah, não, travou. Sim. Agora travou o slide. Alguma dúvida até aqui, gente? Ana, Bemily, Brenda, Carol, Cláudia, Giovanas, Nayara e Rebeca. Não. Não, tranquilo, professor. Trichomonas, ok? Gente, eu vou inverter aqui. Travou aí para vocês, né? Travou aí para vocês? Não, para mim também. Para mim travou. Aqui tá no slide 20. Para mim travou. Gente, eu vou inverter minha tela, tá? Para a gente não parar aqui. Travou só o meu, então, né? Então vamos para o segundo. Estão vendo aí, gente? Pessoal, estão vendo aí? Agora só. Então eu vou continuar dessa forma, tá bom? Tá todo mundo vendo? Sim. Tá vendo, meninas? Só que não dá para mim ver vocês. Então tá bom, trichomonas tá ok? Alguma dúvida? Entenderam que é uma DST? Entenderam como acomete mulheres, como acomete homens? Entendeu que o ciclo biológico não tem vetor, não tem nada, só tem a forma ativa, que é a forma do trofozoitos? Entenderam isso aqui? Tá tudo certo? Sim. Então vamos lá. Então vamos falar de uma verminose chamada Ascaris lumbricoides, né? Nossa famosa lombriga, tá? Ela é bem bonitinha, bem interessante. Então, a ascaridíase ou ascaradiose é a nossa famosa lombriga. Então, o agente etiológico é o Ascaris lumbricoide. Está relacionada a locais, né, temperados, né, úmidos, facilitador, né, pela água, pela falta de higiene, por esgoto, né? Então voltamos lá para aquela aula de Giardia de Giardia e de amebíase, né? Voltamos para aquela situação que a gente tinha lá, locais periféricos, sem água tratada, esgoto, né? Falta de higiene, falta de educação sanitária, tá? Então, eu tenho casos até aqui, mesma coisa da amebíase, gente. Ainda morrem-se muitas crianças, principalmente por áspero lumbricoide. É uma doença que mata por, vamos dizer assim, tamanho. Ela consegue crescer de uma tal forma que ela começa a impedir a passagem, por exemplo,
principalmente no intestino, tá? Então, eu tenho esse crescimento do Ascaris lumbricoide, e aí, por interrupção, né, por ela crescer de tamanho, a interrupção daquele órgão para continuar, por exemplo, a digestão, tá? O mais frequente, tá até escrito errado ali, gente, vou consertar. Doenças causadas por eumintos, né, pelas lombrigas, frequentemente em crianças, e a maioria das infecções são leves e geralmente não apresenta sintomas, né? Tem contato ali e o organismo consegue debelar, como essas outras todas que a gente já falou. Muitas vezes a gente é repetitivo, mas é porque o corpo é aquilo que eu falei. Para ter a condição do parasito conseguir parasitar, eu tenho que romper barreiras, né? Principalmente barreiras imunológicas, tá? Então, às vezes também não apresentam sintomas. Aí a situação, o problema lá do livro de vocês é de um menino, não sei se vocês chegaram a ler, é de um menino, né, que andava descalço, vivia lá naquela aguinha lá cheia de esgoto, né, que tinha liberação de fezes, né, de restos fecais e tal, e ele tinha muitos ferimentos no pé, né? Então, ele tem, né, esse euminto, ele tem essa capacidade de penetrar, né, os ovos também por ferimentos, né, lá do pezinho dele, daquela água, e a gente vai falar sobre ele, tá? Então, é um ciclo também, um pouquinho mais complexo, né, porque ela consegue, o Ascaris consegue penetrar o meu trato, principalmente gastrointestinal, mas ela também tem uma forma infectante muito mais grave, que ela pode, quem já nunca ouviu falar que ela pode, esse verme, ele pode ser até expectorado pela boca e pelo nariz, em casos mais graves, né? Que é o ciclo de Lodge, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então, vamos lá, ó, a morfologia dele, ó, tem o ladinho ali, ó, fêmea e macho, tá vendo? A fêmea, ela mede de 30 a 40 centímetros, o macho de 15 a 30 centímetros, né? Então, essas características, né, nos facilita, às vezes, para identificação, né, nas fezes. A parte posterior da fêmea é retilínea, aí no primeiro desenho, ó, e dos machos é encurvalada, espirada, com espículas na abertura da cloaca, tá vendo? Então, olha a morfologia do macho, a gente consegue identificar, e da fêmea, a figurinha primeira aqui, do lado esquerdo. E aí eu tenho, ó, daqui a pouco, só para você, a gente consegue visualizar isso aqui nos exames, tá? Então, eu tenho os órgãos férteis, né? E tem os ovos inférteis do Ascaris lumbricoide, tá? Então, eu consigo ver ele aqui, isso aqui é um exame parasitológico de fezes, né? Onde os ovos férteis, eles se apresentam numa forma oval, né? Redondinha, e de cor castanho amarelado, e já os ovos inférteis, ele tem uma estrutura não tão redondinha, uma estrutura mais alongadinha, tá? Então, eu consigo definir, daqui a pouco vocês vão ver as fases da doença, por exemplo, por achado de ovos férteis ou de ovos inférteis. Então, aqui, gente, o ciclo dela, né, ele é bem amplo, assim, porque ele consegue, né, o Ascaris lumbricoide, ele consegue, se facilitado ali do desenvolvimento, a reprodução dele, chegar, como eu falei para vocês, até na via oral, né, ou nasal, né? Então ela precisa todo de um ciclo, né, de ciclo biológico. Então, primeiro, né, eu tenho a ingestão da água, ou do alimento, ou da fruta contaminado, né, que eu tenho a primeira larva, né, que a gente chama de larva rabiditoide, né, que a gente chama de L1, tá? Não precisam decorar isso, só para vocês saberem. E aí ela é introduzida no organismo humano, e aí ela vai
para o trato digestório, né? O tubo gastrointestinal. No intestino delgado, cada ovo vai se romper e liberar uma larva, tá? Então, isso varia mais ou menos de uma semana. E aí, esse estágio a gente chama daquele estágio infectante, que a gente chama de L3, que é a larva filarioide, tá? Então, a forma infectante da Ascaris lumbricoide é a L3. Tá no desenhozinho, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? E ao ingerir, né, essa larva, ela vai se modificando, né, conforme ela vai andando, digamos assim, lá no meu trato gastrointestinal, tá? Então, ó, cada larva vai penetrar no intestino, pode cair na corrente sanguínea, pode atingir fígado, pulmão, e aí ela vai mudando de tamanho, tá? A gente vai falar já já sobre essa forma aqui, que é a forma quando ela chega no pulmão, tá? Quando a Ascaris lumbricoide consegue chegar ao pulmão, a gente tem um chamado ciclo de Lois, tá? Que eu vou explicar mais para frente. Vamos entender ainda o ciclo dela. Quando ela eclode, a larva entra no meu trato, né? No meu trato intestinal, chega lá no meu intestino, cada ovinho dela vai liberar uma larva, tá? Aí pode ser uma larva da fêmea, pode ser uma larva do macho, e lá eles vão fazer a cópula, né? E aí vão se reproduzindo. Então, se ela fica lá por dentro do intestino, ela tá lá só crescendo, né? De tamanho, se reproduzindo. Mas eu tenho problemas quando isso ocorre, quando ela consegue romper o intestino, tá? E vai para os outros órgãos. Então, ela consegue, primeiramente, extravasar os órgãos, os vasos linfáticos, extravasa uma corrente sanguínea. Isso varia de 2 a 3 dias se continuar esse ciclo, né? E podem chegar até o coração, tá? Pela veia cava superior ou inferior. Então, ela pode, também não é uma coisa que ela pode acometer somente tô parando aqui para adicionar alguém que entrou agora. Tá? Então, o acasalamento da fêmea inicia a liberação dos ovos lá no meu intestino, ó. Todo esse ciclo começou com a ingestão de L1, né, com ovinho de L1, depois ele passa a ser infectante, filarioide, fase L3, e dura cerca de 2 meses. Então, por exemplo, eu tenho ali, às vezes, aquela condição que ela fica 2 meses colonizando o meu intestino e não apresenta muito sintoma, tá? Mas eu continuo liberando fragmentos dela nas fezes. E aí, o que é o caso mais grave? Que é isso aqui, ó, que decorrência de muitas mortes das crianças e mais apavorante da gente ver o próprio Ascaris sendo liberado pelas vias oral e nasal, tá? Então, eu tenho esse ciclo, que a gente chama ali ciclo de Lois, que é o ciclo pulmonar do parasito, tá? O que acontece? É como se ele saísse daqui, né? De baixo para cima. Ele vai acometer os brônquios, né? Vai subindo até a traqueia, vai subindo até a faringe, até, né, causar broncoespasmo, expectoração e conseguir ser expelida tanto pelo nariz, pela boca e, às vezes, até pelo ouvido, tá? Esse ciclo, o ciclo de Lois, se aquilo estiver acontecendo ali no pulmão, tal, e ela não conseguir extravasar a traqueia para chegar até a faringe, a gente chama que ocorre uma pneumonia, né? Uma pneumonia, às vezes também que a gente já tem pneumonia por parasito, gente, aí. Aparece uma pneumonia, né? Uma grande inflamação no pulmão, né? E aí eu tenho essa síndrome de Loy-Flair, tá? Que nada mais é do que uma pneumonia, uma inflamação severa no meu pulmão por presença do Ascaris lumbricoide, tá? E aí, ó,
exame, né, que já fica para a gente saber lá na frente, para exame que a gente percebe, né, um exame de sangue simples, a gente percebe a presença de aumento de eosinófilo, né, que aparece aumentado, é sugerido, né, não só isso, né, gente, é sugerido um diagnóstico importante referente ao Ascaris lumbricoide. Se o fluxo normalmente, ó, os ovos são eliminados nas fezes, dentro de cada ovo ocorre o desenvolvimento de um embrião. Após algum tempo, origina-se a larva, né? Então, a larva volta lá para o começo do ciclo, eu tenho a formação de L3, que é a larva filarióide, que é a forma infectante, e volta todo o ciclo de novo. E aí, ó, os ovos estão nas fezes, na água, né? Pode esse negócio de aceitar que é complicado. E podem os alimentos, e aí podem contaminar novamente, né, o ser humano. Aqui, ó, é o ciclo que eu falei, ó, eu achei essa figura bem interessante, ó, para vocês entenderem, ó, o ciclo dela, ó, o ovo contendo a larva vai contaminar o alimento, a ingestão, passagem do ovo pelo estômago, liberação no intestino delgado, lá no intestino delgado, ela vai fazer aqui, ó, a cópula, tá vendo? Tá no 7. Não, tá no L4, sofre posteriormente. Então, ela vai, conforme, gente, a lasca no lumbricoide, ela vai sendo descrita por L1, L2, L3, L4 e assim por diante, tá? Mas seguindo o livro de vocês, mais fácil para a gente entender, a gente tem a L1, né, que é a rabiditoide, né, que é a forma primeira que a gente tem da larva, né? E a forma infectante, que é a L3, que é a filariose, que é a mais importante para a gente conhecer. O resto é uma diferenciação até chegar à evolução dos ovos, novamente serem liberados lá para as minhas fezes, como L3, e eu tenho a infecção parasitária novamente, tá? E olha lá, ó. Vivem no intestino, né? Onde ela tem um tropismo maior, né? É o intestino delgado, principalmente nas alças do jejum e do íleo, né? Que são porções do intestino delgado, né? E ela tem uma virulência porque ela consegue, né? Repare, ela vai crescendo de tamanho, né? E ela consegue romper essas barreiras mecânicas. Até ela consegue, o movimento peristáltico, ele faz o quê? Tudo por gravidade, tudo que eu estou ingerindo, ele vai, né, descer. Ela consegue fazer o quê? Ir contra a corrente do movimento peristáltico. Então, ela consegue romper essa barreira e movendo-se para parte superior. Então, o que acontece? Do intestino, ela consegue subir, né? E fazer o ciclo de Lois, chegar até o pulmão, chegar até as vias aéreas, né? Sendo ela cavidade nasal, oral e às vezes ouvido. Tá? Aqui, ó, as migrações mais externas podem ocorrer nas crianças, fortemente parasitário, sendo raras eliminações do verme pela boca e pela narina, mas acontece. Se ela cresce de uma tal forma, a gente tem essa expectoração, tá? Depois de feito o ciclo de Lois. Reparem, maior problema, a gente vai falar daqui a pouco, maior problema que a gente tem maior problema não, o mais comum problema que a gente tem é quando esse ascar consegue fazer a reprodução dentro do meu intestino, crescer no meu intestino e obstruir essa minha passagem do alimento, tá? E aí eu tenho algumas fases, né,
que tem uma fase hepática, né, que pode causar problema no meu fígado, e eu tenho o ciclo de Lois, que pode causar problemas no meu pulmão, tá? Então, o que acontece? Ó, a larva vai migrar pro meu fígado, né? Pro meu parênquima hepático, aquela parede lá do meu fígado. E aí, ó, pode acontecer focos hemorrágico e necrose. O que é a necrose? O parasito chegou ali, penetrou aquele parênquima hepático, e aí ele faz o quê? A morte daquele tecido, né? Não tem oxigenação, ele morre e sofre um processo de necrose, né? Então, em casos mais graves, eu tenho que fazer o quê? Retirada principalmente daquela área necrosada. Então, aquela área ela fica necrosada, eu tenho que fazer cirurgicamente essa remoção. Reação inflamatória e automaticamente o quê? Um inchaço. Se eu tenho uma reação inflamatória, eu tenho um inchaço daquele órgão. E aí eu tenho um aumento hepático, né, do fígado. Já no pulmão, ó, causa manifestações respiratórias nas crianças, principalmente, né? Febre, tosse, lembra-se muito bronquites, né? Pneumonia, e realmente isso aqui é o caso mais grave. E o indicador, né? Que são os meus leucócitos, aqui, ó, especializados para combater esse tipo de parasitose, aumenta os eosinófilos no meu exame de sangue. É um indicador. Já os parasitas podem permanecer no intestino sem molestar o indivíduo, né? Sem causar doença, né? Isso por mais ou menos 2 meses, né? Que eu falei para vocês. Eu posso ter esse ascaris ali 2 meses mais ou menos e não ter tanto potencial de causar algum dano mais grave ao indivíduo. Às vezes, nós podemos ocasionalmente o quê? Ver fragmentos desse ascaris lumbricoides nas fezes, tá? É assintomático, a criança não apresenta sintomas mais graves, mas eu posso ver fragmentos desse ascaris nas minhas fezes. Ou também de rotina, fazendo exame de sangue de crianças. Posso ter um indicador também de fragmentos no meu exame de fezes, tá? As manifestações mais frequentes são aquelas, né, cólicas, tudo que vai acometer o meu intestino, né? Má digestão, náusea, perda de apetite, o emagrecimento, né? Secreção e coceira no nariz, quando a larva, né, pode extravasar e chegar à minha cavidade nasal oral. Então, né, como vocês entenderam, né? É um verme que ele vai crescendo, crescendo, crescendo até poder ser expectorado, né, em casos muito mais graves. E a ação irritativa na parede intestinal. Aqui foi que eu falei, ó, acúmulo de novelos do verme. Então, os casos mais comuns, quando esse ascaris está no meu intestino, é que ele cresce lá de uma tal maneira, ele vai se enovelar no meu intestino, e aí ele faz o quê? Obstrução, né? Não consigo a passagem daquele alimento no meu trato intestinal. Então, ele faz uma ação irritativa na minha parede, porque ele acumula de uma tal forma ali, e o pior é eu não ter essa passagem dos meus alimentos no meu intestino, tá? E peritonite também dá uma inflamação, e também, às vezes, gente, a criança apresenta coceira, né, no ânus. Então, isso é um indicador também da aula que vem, que a gente vai falar de enterobiose, né? Ele também pode causar essa irritação ali, essa coceira nas crianças, principalmente. E aí eu tenho a infecção maciça, né? Só para a gente fechar, ó, a eliminação dos vermes pela boca ou pelo nariz, né? Que é os casos mais graves. Os vermes irritados por drogas ou alimentos, aí ele faz o quê? O movimento
antiperistáltico, né? Ele consegue romper essa barreira e sendo expelido por vômito. E o verme adulto, que ele pode ser encontrado também no ouvido, causando otites e fazendo ciclo de Lois nas vias pulmonares, tá? Então, esses são os agravantes da doença, tá? E aqui, né, a causa morte, não tão comum, mas acontece, é que também pelo tamanho, né, lá no intestino, ela cresce de tamanho, faz obstrução. Quando ela consegue subir, né, extravasar as minhas vias respiratórias, né, consegue ultrapassar a minha faringe, consegue crescer a ponto de ser expelida pela boca ou pelo nariz, ela pode causar a morte ali pela obstrução da traqueia, né? Que é onde passa o nosso ar. E aí por tamanho isso, gente, por tamanho, ela fica ali na traqueia e aí eu tenho um processo de asfixia. Então, isso pode acontecer. Lembrando que isso tudo vai acontecer, gente, porque ela vai aumentando de tamanho, ela vai crescendo. E aí, o diagnóstico, como eu falei para vocês, a gente consegue observar fragmentos nas fezes também desse ascari, né? Pedaços desse ascari, e também presença dos ovos, tá? Tanto os ovos inférteis quanto os ovos férteis, né? Quando eu tenho depende da fase que ele está lá, na fase larval. E o teste mais comum, e mais barato e mais rápido, eu faço sedimentação espontânea, tá? Não tem muito segredo. É lógico que eu tenho, por não ser mais detectado o exame, é mais fácil fazer sedimentação espontânea ou, às vezes, mesmo visualmente, eu consigo ver esse ascaris em fezes recém-frescas, né? Recém-formados. O tratamento é albendazol e a comprovação de cura é somente fazendo o quê? Fiz o tratamento, tá? Como, até por ser fragmentos grandes e às vezes, né, eu tenho que detectar a morte desse bicho, desse ascari, né? Então, por isso que a gente fala, a comprovação da cura do exame de fezes é quando a gente vê o quê? Aquilo sendo eliminado, tá? É aqueles fragmentos sendo liberados do ascari nas fezes. Então, eu vejo a olho nu mesmo, eu vejo nas fezes. Não sei se vocês já observaram isso ou não tiveram experiência, eu só tive uma vez, né, de visualização. A gente faz um tratamento, por exemplo, a gente toma os antiparasitários, né, os remédios de ferro, digamos assim, a gente dá para a criança, ou quem nunca deu para o cachorro, e a gente vê aquelas larvas, né, a gente vê aqueles fragmentos, né, que expelidos nas fezes. Então, isso é muito comum e a comprovação que a gente fala, aquela criança, aquele indivíduo está curado porque ele está expelindo o ascari nas fezes. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Esse assunto é meio nojento, né? Mas Professor, é o que tem para hoje. Fala, Nayara. é eficaz dar vermífugo para criança? Realmente eficaz? Porque eu lembro que quando eu era criança eu tomava vermífugo. Olha, é eficácia e não só para criança. De 6 em 6 meses é ideal que a gente tome um antiparasitário, tá? Um remédio de verme desse comum, principalmente esse albendazol, é o mais comum, mais barato e mais eficaz. É legal. E assim, é legal você dar para todo mundo do ambiente da casa, né? Você mora, pai, mãe, filho, tudo, eu dou de 6 em 6 meses, tá? É viável sim, ainda mais criança, que não tem, né, o sistema imunológico bem formado e também coloca tudo na boca. Sim, entendi. Obrigada. Geralmente a gente recomenda de 6 em 6 meses,
de fazer essa profilaxia, tá? Mas a gente adulto saudável, acho que pode tomar de ano em ano. Mas aqui eu tomo de 6 em 6 meses, todo mundo. Prevenir, né? Mas criança tem que fazer mesmo, pelo menos até os 5 anos na área. Ah, sim, eu tomei até, sei lá, acho que os 12, depois eu não tomei mais. Pensei que tava livre já. Não, não é que a gente, não é, gente, lembra aqui, ó, a gente, para romper a nossa barreira, né, pessoas saudáveis, tal, para a gente romper essa barreira, tem que ter um fator muito alto para conseguir romper essa barreira relação parasita hospedeiro, mas a gente não está imune também. Então, assim, legal, profilaxia de ano em ano, pelo menos a gente fazer uma dosagem de antiparasitário, é o que é indicado. Ah, sim, bom saber. Volta a tomar, né? Não custa nada, gente. Não custa nada. Sim. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Hoje não travou tanto, graças a Deus, né, gente? Ana, Bemily, Brenda, Carol. Aqui dá até para fazer a chamada, porque a turma tá pequena hoje. Ai, saiu. Isabela, Rebeca, Rosângela. Alguma dúvida, pessoal? Não, Não. Posso? não. Nossa! Todo mundo já querendo dormir. Enfim, gente, o que tem para hoje é trichomonas e ascarilumbricoides. Semana que vem, acho que se eu não me engano, é enteróbios, heminoleptes. Eu acho que vou de 2 em 2 que vai dar tempo, porque também é muito conteúdo, tá? O livro, gente, tá muito pouquinho o conteúdo, tá? Então, eu coloquei mais um pouquinho de informação aí para vocês, que o livro ele unifica muito esses eumintos, mas tem coisas bastante interessantes, tá bom? Vou ver se eu busco uns artigos para vocês mais recentes, principalmente de trichomonas, que vem sendo, sim, amplamente agora sendo de importância para a DST. Também vem crescendo o número de casos. Vou ver se eu acho alguns artigos aqui. Eu tenho 2 que eu li recentemente. Eu vou passar, vou botar lá no Abra. Se vocês tiverem curiosidade, aí vocês leem lá, tá bom? Mais alguma coisa? Professor, Oi, Eliane. oi. Eu tenho dúvida quanto ao trabalho que foi entregue, se ainda dá tempo de entregar. Eliane, eu já fechei a nota. O trabalho foi até. Eu recebi trabalho até anteontem. Que Que eu olhei lá, o meu tá como ausente, mas eu nem sabia que tinha. Mas está no AVA. Tudo que a gente faz aqui eu coloco lá no AVA. Eu até pedi, eu peço para as meninas postarem no grupo, né? Mas assim, a frequência da aula aqui de sexta-feira está muito baixa, né? A turma de vocês tem, por exemplo, quer ver, ó? A turma de vocês tem 38 alunos registrados lá, tem pontos presentes aqui, ó, 12. Né? Então, assim, quem não puder ver a aula, mas pelo menos tem que ir lá no AVA observar, né? Nós tivemos um problema na aula passada, eu não postei aquela aula porque ficou muito picada, mas eu já tinha postado uma aula anterior com o mesmo assunto, porque eu dou esse mesmo assunto na segunda-feira, e eu deixei lá escrito que tinha uma atividade para entregar, tá Ah, bom? então não dá mais tempo, né? Não, você pode fazer e me enviar por e-mail. Eu vou ver com o professor Túlio o que eu posso fazer. Mas a nota integral você já sabe que não vai conseguir, né? Ah, Agora sim. preste atenção, Não, faz lá e me manda, e aí eu vou conversar com o Túlio, tá bom? tudo bem, então. Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida?
Então, gente, ó, eu vou baixar a aula agora, já vou colocar lá. Essa daqui, graças a Deus, deu certo. Vou colocar lá para os colegas. Bom final de semana. Qualquer dúvida, me mandem e-mail ou falem comigo via a Carol. Acho que a Carol tem meu telefone. E até semana que vem. Tá bom, gente? Boa noite. Boa noite, Tchau, boa noite. professora. Obrigada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Ana. Emily, Brenda, tem alguma dúvida? Brenda?